Uma aplicação sem dados não serve para nada. Então hoje eu quero mostrar aqui para vocês na Cronep como é que a gente trabalha, dá os primeiros passos e vamos entender, na verdade, toda essa parte de banco de dados que tem nessa ferramenta. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Se você não for inscrito nesse canal, você já sabe, né? Esse é o momento que você tem que ir ali no botão vermelho, clica ali para você poder se inscrever, depois ative as notificações no sininho e não esqueça de dar o seu like. Isso é tudo muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdo aqui, cada vez mais conteúdo. Então ajude esse canal a crescer, que conteúdos virão com mais frequência. Essa é a maneira que você vai ajudar esse canal a produzir cada vez mais. Então, uma das formas que além de se inscrever e de clicar ali para dar o like no vídeo, é você compartilhar os vídeos do canal, porque assim as pessoas vão conhecer através de você e assim o canal vai crescer e eu vou conseguir dedicar mais tempo à produção de conteúdo aqui. Então, ó, me ajuda aí que eu ajudo aqui a produzir mais conteúdo. Mas, como eu falei, vamos falar sobre banco de dados aqui. Na verdade, eu quero fazer um overview sobre essa parte de dados aqui na Cronep para que a gente possa entender como é que isso daqui funciona, porque guardar dados em uma aplicação é um momento crucial, para isso que serve inclusive a aplicação, né? Para que a gente possa guardar dados, usar os dados, enfim, consumir os dados. Então tudo é pautado em dados, então é por isso que a gente precisa disso. Então vamos para o computador aqui. Eu já estou com aquele mesmo projeto que eu venho aqui ao longo dos vídeos, né? Aberto, então ele está aqui bonitinho. E o lugar onde a gente trabalha com dados é aqui, ó. A gente tem um atalho que é, ó, ir para a pasta de diagramas. Então eu vou clicar aqui, ele vai abrir aqui, ó, o app, né, ó, app.umlcd, dá um duplo clique aqui e ele vai abrir pra gente o diagrama de entidades, tá? Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, ó, só para que vocês possam ver. Por padrão, como eu já tenho uma aplicação criada, ele já traz algumas entidades, ó. Vou dar só uma explicação. Tem entidade de usuário, ou seja, os usuários que estão registrados no sistema. Tem a entidade onde trata de perfis, né? Perfis, papéis de que aquele usuário tem acesso, então tem até os relacionamentos aqui. Tem, ó, tabelas aqui, entidades de dispositivos, de auditoria. Então tem algumas tabelas padrões aqui que ele já trouxe, já criou pra gente, né? Porque ele já traz algumas coisas prontas, justamente que são coisas que a gente vai precisar, como por exemplo essa parte de usuário. Então isso já é bem bacana, tá? Mas como é que a gente faz para criar uma nova entidade aqui? Então a gente tem aqui do lado, ó, a parte aqui, ó, UML. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco aqui, ó, pronto. Quanto mais espaço eu ganhar, melhor, né? Porque eu uso a tela aqui um pouco reduzida para ficar conversando com vocês. E dessa forma fica mais efetivo, né? Fica mais dinâmico essa nossa conversa, tá? Então, para eu poder criar uma entidade nova, deixa eu dar mais um zoom aqui, só para não ficar tão pequeno, né? Ó, e aí eu rolo aqui para baixo, tá? Então, para eu criar uma entidade nova, eu vou vir aqui em classe, que na verdade a gente pensa aqui nesse diagrama como um diagrama de classe. E esse diagrama de classe vai virar uma entidade, tá? Para eu poder criar essa classe, eu vou pegar aqui, ó, em class e vou arrastar aqui para a área de trabalho aqui embaixo, tá vendo? Agora sim, eu tenho a minha classe criada, deixa eu dar um zoom nela aqui, só para que a gente possa ver com mais detalhes, tá? E aqui eu vou poder manipular essa classe. Como assim? Eu vou dar um duplo clique nela, ele vai abrir essa janela, no qual eu posso dar o nome. Então, pensando sempre que uma classe vai ser uma entidade ou uma tabela, e aqui eu posso dar um nome para ela. Então, eu vou colocar assim, ó, aluno, né? Minha entidade vai ser aluno. Eu posso dar o nome aqui para minha tabela também, mas se eu quiser eu posso deixar em branco. Eu vou criar já por padrão, ó, aluno, vai ser o nome da minha tabela fisicamente lá no banco de dados, tá? E aqui embaixo é o lugar onde eu crio os atributos, tá? Então eu vou criar aqui o primeiro, vou adicionar. Por padrão, quando eu clico aqui nesse botão de adicionar, ele cria um atributo chamado ID. O ID, normalmente, na maioria dos sistemas, é a chave primária, né? Para você que não sabe o que é uma chave primária, a chave primária é um campo na nossa tabela que ele é o único e ele identifica cada registro dessa minha tabela. Então, por exemplo, eu estou falando de uma entidade aqui que eu estou chamando de aluno, então eu vou ter um ID que vai identificar o aluno, ou seja, esse aluno é único através desse ID. Aí a gente tem algumas coisas importantes. Aqui é o nome do atributo, o nome da coluna no banco de dados, o rótulo. O que é o rótulo? O rótulo, quando a gente for construir telas, né, páginas que vão alimentar, que vão criar registro nessa tabela,
O rótulo é o nome da label que vai aparecer, do texto que vai aparecer para o usuário poder inserir, tá? Então, isso aqui seria o nome amigável, tá? A gente tem outra parte aqui que é o tipo do campo, tá? Por padrão ele vem como texto aqui nesse ID. Aqui tá marcando que é uma chave primária e aqui tô deixando em branco, né, para poder permitir nulo. Se eu quiser permitir, né, eu coloco aqui, mas como não tá marcado, eu não vou permitir nulo, tá? Esse é o primeiro atributo, que é o atributo padrão. Quase todas as tabelas precisam de um atributo chave primária. E eu vou criar mais um aqui. Eu vou clicar aqui, ó, em adicionar. Ele adicionou mais uma pessoa aqui. E esse aqui sim eu vou começar renomeando. Eu vou falar que esse cara é o nome do aluno. No banco de dados, ó, ele já tenta nos ajudar. Então, eu tirei a seleção daqui, ele já sugeriu. Ó, então, na coluna da tabela, no banco de dados, usa também o mesmo nome. E no rótulo, ó, põe um nome em maiúsculo aqui. Ele fez isso. O tipo é o tipo texto. Eu não vou colocar chave e não quero permitir nulo. Tirei ali. Aqui do lado tem, ó, um botãozinho, um íconezinho aqui, que é justamente para eu poder, ó, abrir mais detalhes de cada atributo. Isso é bem bacana, né? Eu estou fazendo aqui, por padrão, ele traz aqui, ó, campos mais necessários, os campos mais utilizados, né? É uma forma mais fácil da gente poder trabalhar. Mas, isso que é bacana, ele permite que a gente configure algumas outras coisas aqui, por exemplo, eu poderia colocar um valor padrão, se de repente o usuário não informar nada, automaticamente ele coloca, ou por exemplo, uma máscara, uma máscara, o que é uma máscara? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com números, eu poderia, ou por exemplo, CPF, eu preciso ter uma máscara do CPF, que é 3 dígitos, ponto, mais 3 dígitos, ponto, e assim por diante. Isso é uma máscara, ou a pontuação no momento certo, no lugar certo. Então aqui a gente consegue configurar algumas outras coisas. Eu também não vou entrar tanto em detalhes, porque a gente está muito no começo ainda, tá? Então, ó, vou deixar cancelar, só para que você possa saber que exista, tá? Eu vou criar mais um atributo agora. Esse atributo aqui, eu vou colocar assim, ó, data, nascimento. Pronto, dei um Enter, ele colocou tudo minúsculo. Aqui, ó, no rótulo, eu posso vir e editar, então, ó, colocar um espaço e deixar assim, ó, bom, fica mais bonito. E o tipo, eu quis colocar a data justamente para poder falar um pouco agora sobre os tipos. Quais tipos a gente tem que a gente consegue trabalhar? A gente tem texto longo, que é um texto muito grande, tipo lógico, né, que são 2 estados, né, verdadeiro ou falso, enfim, ou 0 ou 1, né, caractere, que é só um caractere, né? Não é, uma letra só, por exemplo. A gente tem numérico, inteiro, inteiro longo, decimal grande, inteiro curto. Tem muita coisa aqui. Binário, hora, arquivo, XML. Pô, a gente tem coisas para caramba. Inclusive, as próprias tabelas aparecem aqui para poder fazer relacionamento se a gente quiser fazer manualmente. Deixa eu procurar aqui um data. Ó, vou deixar esse cara como data, tá? E aí uma coisa legal, ó, deixa eu falar que eu não quero nulo, eu posso vir aqui, ó, nas propriedades dele agora e vir aqui em máscara e falar assim, ó, eu quero que você crie uma máscara de data, ou seja, ele vai colocar aí uma máscara só de data, que vai ser dia, mês, ano, tá? Eu também consigo fazer isso de forma personalizada, tá? Vou salvar, então configurei um pouco melhor aqui e vou salvar essa primeira classe minha aqui, ó, pronto, tá aqui, ó, bonitinha, apareceu aqui para mim, tá? Eu vou criar mais uma entidade, mais uma classe, eu vou chamar às vezes de entidade, às vezes eu vou chamar de classe, às vezes eu vou chamar de tabela, mas tudo significa a mesma coisa, tá? Vamos criar mais um carinha, eu vou pegar aqui o class e vou arrastar para cá, ele caiu ali em cima, eu vou puxar aqui para baixo, vou deixar aqui e vou dar um duplo clique para poder editar esse cara. Então eu vou vir aqui e vou falar assim, eu vou chamar essa classe agora de turma. Pronto. Aqui eu vou dar um nome de turma também, vai ficar com o mesmo nome. E vou começar a criar os meus atributos, os meus campos, né? Eu vou clicar em adicionar. Por padrão, ele cria o ID. Deixa eu mostrar uma coisa aqui relacionada ao ID. Eu vou clicar aqui. Olha o que acontece. O ID aqui na Acronap é utilizado através de texto, né? Não sei se você percebeu esse detalhe. Ó. O tipo é texto. E aqui, ó, o valor padrão é um novo GUID, né? Guide, a gente também chama de guide, que é uma sequência de caracteres
única, né? É única no mundo. Então, no momento que você criar um registro, automaticamente ele vai criar uma sequência de caracteres de texto, com números, enfim, tudo junto, que é única. Então, não existe em outro lugar. Então, não tem problema de repetir. Um novo formato de utilização de chaves, né, para poder garantir a integridade daquilo, para poder garantir que aquilo ali é único, tá? Então isso daqui já vem sendo muito utilizado, mas antigamente não tinha esse conceito, né? A gente utilizava inclusive numérico, né? Ia incrementando de um em um, enfim, mas essa forma aqui é uma forma mais utilizada hoje em dia e até melhor, né? Garante melhor a segurança aqui dos dados. Então eu vou salvar aqui, não fiz nada, só estava explicando. Eu vou criar agora um segundo atributo, tá? Esse segundo atributo eu vou chamar de nome, que é o nome da turma, né? Vou deixar aqui por padrão, vai ser um texto também, tá? E vou colocar o que mais aqui? Não sei, pode ser um data de início, vou colocar assim, data início. Pronto. Aqui eu vou mudar o rótulo também, ó, vou dar um espaço e vou deixar maiúsculo. E aqui eu vou vir aqui, opa, coloquei chave sem querer aqui, no tipo eu vou colocar como data, só data, pronto, beleza. E vou vir aqui e também vou colocar uma máscara, ó. Vou vir aqui e vou deixar uma máscara como, cadê? Data, só data, tá bom? Legal, salvei, prontinho, eu vou tirar o nulo dos dois, eu não quero que fique nulo, tá, os dois, e vou salvar, pronto. Agora sim, eu tenho uma nova entidade, uma nova classe, uma nova tabela, e a gente aprendeu como criar essas entidades e como criar os campos. Já entendemos como que existem diversos campos e que a gente pode trabalhar com eles. Agora eu quero mostrar para vocês o conceito de relacionamento. A gente já falou de classes, eu expliquei para você que não conhecia sobre o conceito de chave primária, e existe um conceito de chave estrangeira que automaticamente a gente vai falar de relacionamento. O que é uma chave estrangeira? Uma chave estrangeira tem o mesmo conceito da chave primária, só que o nome estrangeira traz para que a gente faça o seguinte. Então, por exemplo, eu vou falar que o aluno ele pode estar em uma turma. Então, eu tenho que ter um relacionamento entre esses caras aqui. Então, quando eu preciso ter um relacionamento, eu crio as chaves estrangeiras, que é uma chave que não pertence àquela tabela, né? Pertence a uma outra, mas eu vou estar referenciando nessa tabela. Eu vou dar um exemplo olhando para o de cima aqui, ó. Na verdade, ele tem um relacionamento aqui, muitos para muitos, né? Que tem a chave estrangeira, né? Que a chave estrangeira é justamente aqui, ó. Aqui eu tenho uma tabela de usuário. Aqui eu estou na tabela de papéis, né? Role seria o papéis. E aqui embaixo eu tenho uma tabela chamada User Role. E nela eu tenho o role e eu tenho o user, ou seja, são identificadores de outras tabelas que não pertencem a ela, tá? Não pertencem a ela, porém, eu garanto a integridade dizendo que eu só posso colocar aqui identificadores que existam nessa tabela que é dona desse negócio. Então, né, eu tenho a tabela usuário, que tem a sua chave primária, e na tabela user role eu tenho a chave estrangeira, que é o ID dessa tabela usuário. E isso garante que eu tenha a integridade de que aquilo ali, aquele usuário realmente exista na tabela user, tá? Só para que você possa entender. Como é que a gente trabalha com os relacionamentos, né? O relacionamento é justamente isso, é eu ligar uma tabela a outra tabela, é eu relacionar as tabelas. E existem alguns conceitos de relacionamento. O relacionamento existe o de 1 para 1, de 1 para N e o de N para N. O que é isso? Então vamos supor que nesse meu exemplo aqui de aluno e turma, vamos supor que um aluno ele só possa estar em uma turma. Então isso é um relacionamento 1 para 1, ou seja, um aluno só pode estar em uma turma. Isso é um relacionamento 1 para 1. Se um aluno pudesse estar para várias turmas, isso é um relacionamento 1 para N, ou seja, um aluno pode estar vou colocar mais dedos aqui, ó. Um aluno pode estar para muitas turmas. Então pode acontecer isso. E qual que é o outro? Eu posso ter muitos alunos para muitas turmas. Isso é o conceito de N para N, ou seja, eu posso ter muitos alunos para muitas turmas. Então, esses são os 3 tipos de relacionamento que a gente tem. 1 para 1, ou seja, quando um aluno só pode estar para uma turma. 1 para N, que é quando um aluno pode estar para
várias turmas e o N para N quando vários alunos podem estar para várias turmas diferentes, tá? Para esse meu exemplo aqui, na verdade, a gente tem que ler das duas formas. Então, vamos pensar aqui comigo. Pensando mesmo no conceito de escola, né? Então, eu tenho aluno e tenho turma. Então, a turma seria aquilo ali, né? Ó, é a primeira série do ano de 2005, segunda série do ano de 2005, um exemplo, tá? Então, a turma, para cada ano, vai ter uma turma nova, tá? Então, existem diversas turmas. Então, se a gente for ler assim, ó, ele pode estar em uma ou várias turmas, porque se esse aluno continuar na escola, ele vai estar em mais do que uma turma dentro do sistema. Então, aqui a gente já entende que um aluno pode estar em N turmas, tá? Se a gente ler ao contrário, em uma turma, pensa em uma turma, ela só pode ter um aluno? Não, uma turma pode ter vários alunos. Quando a gente lê dessa forma, a gente sempre tem que ler assim, tá? Dos dois lados, né? Dos dois sentidos. Quando a gente lê dos dois sentidos e esse final aqui, o sentido final der muitos, a gente tem um caso de muitos para muitos. Então a gente tem um relacionamento aqui, ó, N para M, né? N para muitos. Então eu vou pegar esse cara, eu vou clicar aqui, ó, e vou fazer assim, ó. Vou clicar no aluno e vou clicar na turma. Automaticamente ele vai criar, ó, essa tabela aqui embaixo, bonitinha, que relaciona as coisas. Então aqui eu tenho, para uma turma eu tenho diversos alunos e para um aluno eu tenho diversas turmas, tá? Então pode ter ou pode não ter, é lógico, mas a gente cria esse tipo de relacionamento. Deixa eu criar um outro relacionamento que seria o 1 para N. Então, peraí, deixa eu criar mais uma tabelinha aqui. Eu vou criar aqui uma classe, ó, classe para cá. Eita, ela caiu aqui em cima. Essa classe eu vou abrir e vou chamar de responsável, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou criar aqui uma tabela, uma entidade que vai tratar do responsável pelo aluno. No meu caso aqui eu estou querendo dizer que seria pai e mãe, tá? Mas só para a gente poder exemplificar. Eu vou criar mais uma entidade, mais um atributo que eu vou chamar de nome. Eu vou deixar assim mesmo, só isso, é só para a gente usar como exemplo. Vou salvar, tá? Pronto. E agora, para esse caso aqui, o que vai acontecer? Ó, vamos ler, né? É sempre importante fazer esse exercício. Então, vamos ler. Um aluno, ele pode ter um ou mais responsáveis, tá? Agora, um responsável, ele só vai poder ser de um aluno, tá? Então, um responsável só vai poder estar para um aluno, ou seja, o meu pai só está responsável por mim, tá? Lógico, existem outros sentidos que podem ter, eu posso ter alguém que seja responsável por mais do que um aluno, mas não é o caso aqui, é só para eu poder mostrar para vocês. Então, vamos pensar assim, um responsável só pode estar para um aluno. Um aluno pode ter vários responsáveis. Então, isso é o conceito de 1 para N. Então, eu vou clicar aqui, ó, 1 para N, aí eu clico no quem é 1, então, um aluno para N responsáveis. Pronto. O que ele fez? No responsável, ele colocou o identificador do aluno. Pronto, a gente acabou de resolver o nosso problema aqui do relacionamento. Então, a gente fez o relacionamento, entendemos como fazer. É sempre importante, depois de terminar de criar aqui, ó, vir aqui em salvar, né? Porque senão você pode perder essa tua informação. Após a gente concluir aqui essa modelagem, né, das entidades, das nossas classes, a gente precisa agora fazer um trabalho que é a geração da camada de persistência. O que é isso? Ele vai gerar as classes responsáveis por tratar as informações entre o sistema e o banco de dados em si. Então, ele vai criar classes aqui para o nosso sistema utilizar, uma coisa muito código-fonte, né? Muito hard code aqui, né? Uma coisa bem técnica, vamos chamar assim. Mas é necessário, é preciso fazer para que ele gere as camadas. Para quem entende, ele vai gerar as classes que representam cada tabela e vai gerar também a camada DAO, que é responsável por trafegar os dados ali na tabela, tá? Para fazer isso, ó, tem um botãozinho aqui em cima chamado gerar camada de persistência. A gente tem que clicar aqui, ele vai abrir essa janela e a gente tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, é essa parte de classes. Aqui ele está falando, ó, eu quero gerar todas. Ou então, a gente poderia vir aqui, ó, talvez seja até o melhor, ó, eu tô com, mostra todas as classes que aparecem ali no diagrama, eu posso tirar aqui, ó, e vou marcar só as que eu criei, ó. Então, ó, aluno turma, melhor, aluno, responsável e turma. Selecionei só as entidades que eu criei, foi a nova modelagem, porque as outras já estavam com a camada de persistência criada. Eu vou clicar em selecionar,
tá? Depois, aqui o namespace, que é o namespace do diagrama. Não sei se isso daqui seria tão necessário aqui nesse momento, talvez deixar ele invisível, e se por acaso a pessoa quiser modificar, ela possa vir e vai lá modificar, tá? Mas eu acho que isso aqui é até em vão de estar aqui nesse momento, tá? E o tipo de geração, que tem 3 tipos importantes. O primeiro, que é o que está selecionado, criar ou atualizar tabelas. Então ele vai pegar as tabelas, ele vai criar caso não exista, e se existir, ele vai atualizar as tabelas, tá? Outro ponto é o segundo item, apagar e recriar. O que que ele faz? Ele apaga toda a camada de persistência e cria uma nova. Problema disso aqui, ele pode perder os dados das tabelas, tá? Então, se for um cenário em que você está utilizando para a sua aplicação que já está funcionando, já está num ambiente produtivo, isso aqui é perigoso, porque ele pode perder os dados. E o de baixo aqui é o que a gente chama de mais indicado para quando já está em produção, porque ele não vai pegar e vai recriar nada, ele só vai utilizar as tabelas existentes e pronto, tá? Então esse último é para esse caso. Eu vou deixar aqui o criar ou atualizar e vou pedir para gerar. Pronto, ele vai gerar aqui pra gente, gerou bonitinho e tá pronto agora a nossa camada de persistência. Como eu sei isso, é só vir aqui, ó, na pastinha código-fonte, no principal, código-fonte do servidor, e vou procurar aqui, ó, no pacotezinho chamado app. Por que que é esse pacote? Porque é o nome do namespace desse diagrama, que está aqui em cima. Então eu vou vir aqui no app. Aqui dentro eu tenho a camada DAO, ó, pacote DAO, e aqui a gente vai conseguir ver os arquivos com o mesmo nome das tabelas. Então, ó, aluno DAO, aluno turma DAO, e as entidades aqui embaixo, ó, aluno, aluno turma. Aqui a gente tem a certeza de que esse cara foi gerado. Para que essas entidades sejam criadas no nosso banco de dados, a gente vai precisar rodar a aplicação. Eu vou rodar em modo debug aqui, né? Clica aqui. Ele vai começar a fazer toda a parte de processamento, né? A gente pode ver aqui na saída, ó. Ele está começando a executar, a gerar as coisas que precisam. Quando ele terminar, aí sim a gente tem um banco de dados, a gente tem as tabelas criadas no banco de dados e a gente consegue inclusive ver. É isso que eu quero mostrar para vocês. Alguns momentos depois... Tá lá, ele terminou. Deixa eu fechar isso aqui. Eu sempre esqueço, né? Eu sempre dou um duplo clique na minha mania. Eu vim aqui do ladinho e clicar, pronto. Então ele tá rodando, inclusive, mas eu quero ver o banco de dados. Então aqui em cima tem um botão, ó, chamado banco de dados. Eu vou clicar nele. Aqui aparece o banco de dados que eu tenho. Inclusive eu posso criar mais do que um. Não vem ao caso agora, a gente pode ver isso mais para frente, depois que a gente já tiver construído bastante coisa aqui na Cronep. E eu posso vir aqui em manipular dados. Eu vou clicar aqui. Ele vai abrir para mim aqui, ó, todas as tabelas do meu banco de dados, inclusive a que eu acabei de criar. Então, ó, aluno, ó, se eu clicar aqui, ó, eu vejo os campos desse aluno, aluno turma, que foi aquela lá do relacionamento. Então, eu cliquei em aluno, ó, se eu clicar em aluno, ele cria um select aqui, que é uma consulta ao banco de dados, e eu consigo executar e fazer a consulta. Não tem dados nenhum porque eu não gravei nada lá, mas é assim que eu posso consultar a minha base, as minhas tabelas, consultar, ver como é que estão os registros dessas tabelas. Então eu consigo ter todo o controle sobre o meu banco de dados. Isso é muito bacana porque a gente consegue ver tudo o que realmente está acontecendo, entender tudo como está sendo construído. Isso é muito bacana. Esse é um ponto positivo para a Cronep. E se você quer ter mais conteúdo assim como esse, conteúdos exclusivos e inéditos, você tem que participar do Clube Léo Andrade, um clube exclusivo com conteúdos inéditos que eu preparo com todo carinho para quem participa do clube, para quem é membro do clube. Para você poder participar, o link está aqui embaixo, você vai gostar bastante, tenho certeza, porque lá você vai encontrar conteúdo sobre programação, conteúdo sobre plataformas low-code, no-code, como por exemplo Cronep, OutSystems, Bubble e outras que ainda vão vir. Por que eu falo ainda vão vir? Porque lá o conteúdo não fica parado. Toda semana eu coloco novos conteúdos lá. Assim como eu trago novos conteúdos para o YouTube, eu levo novos conteúdos para lá. São conteúdos que não tem no YouTube. Inclusive do YouTube também tem lá, eu também coloco sempre antes de sair aqui no YouTube. Então o pessoal do clube tem acesso aos vídeos antes deles estarem aqui no YouTube. Então fica essa daí para que você saiba também dessa novidade do clube. E fora a interação com todos os membros, que é muito agregador. Muita gente se ajuda ali dentro, muita gente compartilha o seu conhecimento também. Então a gente cria uma grande comunidade de pessoas que querem aprender programação de verdade. Então, ó, para você participar, o link tá aqui embaixo, tem na descrição também. Mas então, você
Você ficou com alguma dúvida até aqui? Entendeu como que a gente trabalha com o banco de dados? Como é que a gente cria as classes, as entidades, como a gente cria a camada de persistência, como a gente visualiza aqui o banco de dados? Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, você escreve aqui embaixo nos comentários. Nos comentários escreva assim, Cronep, sua dúvida, sua sugestão, sua dica, o que você quiser, o que você achar coerente, tá bom? Então eu tô esperando o seu comentário aqui embaixo, quero ver a sua opinião. Assim a gente vai avançando e vai conhecendo melhor e vai aprendendo a construir coisas muito interessantes com essa ferramenta, plataforma low code brasileira, que eu tenho me amarrado bastante e eu quero construir umas coisas bem legais aqui com vocês, tá? Se você ainda não for inscrito no canal, esse é o momento também de você se inscrever, clica no botão vermelho, pô, clicou? Beleza, então ó, agora clica no sininho, já? Agora vai lá e clica no like. Também, beleza, então já aproveita, me siga nas redes sociais, meu grupo do Telegram, tudo está na descrição, muito fácil para você poder acessar. Vai lá embaixo que você vai ter acesso a todos os meus canais, todas as... Ah, eu ia esquecendo uma coisa importante, eu lancei recentemente um livro chamado A Revolução Low Code. É um e-book, na verdade, chamado A Revolução Low Code. Para você poder pegar esse livro, é totalmente gratuito, você pode acessar através do link que tá aqui embaixo, que é lowcode.leoandrade.net. Tá na descrição, mas o Marcos colocou aqui embaixo. Marcos, pô, colocou aqui, né? Aqui embaixo. Aqui? Beleza. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, que aqui tem vídeo novo toda semana muitas coisas interessantes sobre programação, mundo low code e no code. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aqui tá dizendo, essa é a primeiro parâmetro, ele pede para utilizar, então, eu não entendi. E aí, deixa eu pensar.